Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 25 de julho, segunda-feira. Hoje, a igreja nos dá a grande oportunidade de celebrar a festa de São Tiago Maior, apóstolo. Nos coloquemos à presença do Senhor, pedindo que, a exemplo deste apóstolo, possamos também nós seguir, ir ao encontro, anunciar o próprio Cristo aos nossos irmãos e irmãs. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 20, versículos de 20 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximaram-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que está pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder-lhes o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da memória de hoje, da grande festa de hoje, melhor dizendo. Filho de Zebedeu, o irmão de João, Tiago, fez parte do grupo diretamente escolhido por Jesus. Participou dos importantes episódios da missão pública do Mestre. Primeiro Marte entre os apóstolos, foi decapitado a mando de Herodes Agripa, por volta do ano 44. Que o seu zelo apostólico e sua admirável coragem nos anime a tornar o Senhor Jesus mais conhecido e amado. Que então o exemplo dos apóstolos nos inspire a sermos perseverantes em nossa vocação de discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, narra o episódio da mãe dos filhos de Zebedeu. Da mãe dos filhos de Zebedeu, então, Tiago e João, os discípulos, os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela chega ao encontro de Jesus e se ajoelha na intenção de realizar um pedido. Jesus perguntou: "O que queres?" E ela então pede para que os seus filhos, um sentem à direita, outro à esquerda. Logo em seguida, Jesus fala a eles: "Não sabeis o que está pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." O cálice seria viver a mesma morte, entregar-se do mesmo jeito que Jesus. E de fato, Santiago vivencia esta experiência. Ele derrama o seu sangue por amor a Cristo.
no tempo de Herodes Agripa, no ano 44, depois de nosso Senhor Jesus Cristo, seu nascimento. Já João, por sua vez, como diz a palavra, né, nós sabemos isso pelo diálogo de São Pedro com Jesus, João é preservado, ele é exilado na ilha de Patmos. Ele não vive o martírio cruento do derramamento de sangue, mas vive o martírio incruento, o exílio, enfim. Então todos nós somos convidados a beber deste cálice, o cálice da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Padre, o Senhor está falando que somos obrigados a abraçar o sofrimento? Entenda, na nossa vida vamos ter momentos de grande alegria e momentos de grande dificuldades, de sofrimentos. O que o Senhor quer que façamos? Que abracemos a nossa cruz e o sigamos fielmente. Confie isso ao Senhor, em sua vida e em sua história. Então, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, são capazes de entregar a vida por Jesus. Um pelo derramamento de sangue e o outro pelo amor profundo e absoluto por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando terminou este momento, amados irmãos e irmãs, do diálogo de Jesus com os filhos de Zebedeu, nós percebemos que os demais discípulos eles ficam revoltados, intrigados com este momento. E o que então realiza-se? Jesus percebe que há uma discussão entre eles e diz: vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deveis ser assim. Quem quiser ser grande, torne-se o servidor de todos. O servir a Cristo e aos irmãos é a identidade, o distintivo daqueles que procuram seguir a nosso Senhor Jesus Cristo. Peçamos, portanto, ao Senhor esta graça de segui-lo e servir de todo o coração. Contemplar, amados irmãos e irmãs, a festa de um apóstolo, sobretudo um mártir da igreja, é perceber que no derramamento de sangue daqueles que são mártires, a igreja é fecundada ainda mais e os apóstolos são para nós o sólido, poderíamos dizer, as colunas sólidas para vivermos o seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo. Os primeiros cristãos se reuniam por meio da oração, da partilha do pão e do ensinamento dos apóstolos, as testemunhas oculares, as testemunhas mais próximas de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, contemplar hoje a festa de São Tiago Maior é poder se aproximar ainda mais de nosso Senhor. E olha o que diz hoje a carta de São Paulo aos Coríntios, a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 7 a 15. Olha o início desta carta. Irmãos, trazemos esse tesouro em vasos de barro para que todos reconheçam que esse poder extraordinário vem de Deus e de não nós mesmos. Que poder é este? A palavra, a graça e o amor de Deus. O amor de Deus derramado em nossos corações, pela ação do Espírito Santo, é que nos impulsiona, é que nos leva em direção a Cristo. E vai dizer, somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia. Nós precisamos ser fiéis e ir ao encontro do Senhor mesmo em meio às adversidades. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça e que sempre possamos, amados irmãos e irmãs, louvar, bendizer ao Senhor. Que o exemplo de Santiago Maior também seja para nós luzeiro, para irmos ao encontro do Senhor. Ele doou e derramou a sua vida, que possamos também nós derramar a nossa vida em favor a Cristo. Olha o que diz a palavra no Salmo 125. Os que lançam semente entre lágrimas ceifarão com alegria. Está sofrendo? Está passando por dificuldade? Continue fiel na presença do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.